Não perde um culto. Eu acho que isso deve servir de lição para nós. Vamos lá. Eu quero analisar esse anime, esse tal do Naruto. O que é o Naruto? Um moleque que, na sua infância, eu vou ver se eu consigo lembrar. Eu não assisti e já teve muita gente que veio me criticar. Como é que você critica uma coisa que você nunca assistiu? Ora, meu irmão, eu não preciso assistir filme pornográfico para criticar filme pornográfico. Eu não preciso assistir filme de terror para saber que não presta. Eu não preciso provar cocaína para criticar a cocaína. Você entendeu? Então, vamos lá. Eu li sobre o negócio. Eu li. E aí, lendo sobre o anime, diz que... eu não sei se eu vou lembrar com detalhes, mas eu acho que a mãe desse menino, alguma coisa assim, morreu. E aí, não sei se o pai dela aprisionou um espírito. Eu sei que tinha um espírito da raposa de 9 caudas que ficou aprisionado ao corpo desse menino. Está aí a base do desenho. Já começa com uma possessão demoníaca. Aí, gente, eu acho impressionante como tem algumas pessoas que gostam de defender o erro. Eu já tinha alguns falando assim, mas isso é da cultura japonesa. Meu irmão, Satanás não está preocupado com cultura, não. Ele coloca as coisas diabólicas dele em qualquer cultura. E a gente não pode perder tempo com estas coisas. Naruto, ele é satânico. E não se deixe enganar por aqueles que dizem que essa é uma posição radical. Naruto conta a história de um garoto órfão que tem nada mais, nada menos do que um demônio trancado em seu corpo e é dono de incríveis poderes que, durante a trama, aumenta cada vez mais. A origem do poder de Naruto, bem como as suas técnicas de combate, é a evocação de poderes sobrenaturais através de jutsus, ou seja, sinais místicos, os quais eu vou apresentar agora há pouco para vocês. A utilização desse tipo de sinais é uma prática estimada nos cultos de entidades ou seitas do sistema denominado Nova Era, no misticismo, satanismo, esoterismo e na bruxaria. Mas tem menino que é apaixonado por esse tal Naruto. Está aí. O que são os jutsus? Aí o menino, para evocar as entidades, faz uns gestos lá com a mão, pererê, para cá, sobe, desce, aparece o demônio lá. Os monstros que vão salvá-lo. Mas não fica por aí. A sensualidade é um elemento sempre presente nos episódios de Naruto. Há trechos em que os personagens se transformam em mulheres nuas ou seminuas. Que usam a sensualidade como arma para atrair, distrair e destruir seus adversários. Eu vou mostrar as imagens. Aí teve um camarada que eu fiz essa palestra, um rapaz chegou para mim e disse: pastor, mas veja bem, aquele personagem que é um homem, aí se transforma numa mulher atraente, seminua, porque se o indivíduo ficar olhando e se atrair por aquela personagem, aí ele perde o poder e perde na batalha. Isso mostra que nós não devemos ficar olhando estas coisas. Eu digo, ô menininho inocente, para de defender o capeta, para. Ele não precisa de advogado, não. Tem gente que parece que querendo defender aquilo que é óbvio, não é? Está aí uma das cenas. Sensualidade, a moça ali com a nuvenzinha na frente, mas na realidade é nua, não é? Naruto não se restringe à sensualidade, o desenho também envereda com apelo à homossexualidade. Os produtores do anime japonês nem se dão o trabalho de disfarçar o beijo entre Naruto e outro personagem. Aí o outro também já veio defender. Eu vi essa cena eu pesquisei. O Naruto tem um rapaz que é um inimigo dele, que depois parece vencer e se tornar o seu melhor amigo. Logo no início do anime, acho que eles vai passar em algum lugar, e aí tropeça, cai, e quando ele cai, acontece uma cena inesperada. Irmãos, Satanás, ele vai de maneira sutil. Alguém chega e diz assim, não, mas não era uma coisa proposital, foi um acidente. Ok. Ele só quer que você se acostume com aquilo. E veja como algo simples, ou um acidente. Mas o que ele queria? Era mostrar um beijo entre um homem e um homem. Pronto, ele conseguiu. Sendo acidente ou não, ele mostrou a cena para você. São sugestões
que vão amaciando a nossa consciência. E aí não é difícil encontrar cristãos e até adventistas depois defendendo ideologias de gênero e outras coisas, dizendo, não, a homofobia é crime. Sim, a homofobia é crime, a homossexualidade também. Aliás, homofobia é pecado, alguns dizem. Não, homofobia é pecado, sim, a homossexualidade também. Não é crime, mas é pecado. Eu usei a palavra errada. Mas alguns dizendo por aí, não, a gente não pode falar disso. Pode, sim. Pode falar. Com base na palavra de Deus. Só que a gente está, infelizmente, avançando tanto e a mente está ficando tão cauterizada com pequenas cenas que são sugeridas a nós e vai se tornando comum. E aí, eu fazendo uma palestra, realmente uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, o senhor sabia que homofobia é pecado? Eu disse, sim, eu sei, homofobia é pecado. A homossexualidade, de acordo com a Bíblia, também é. Você não deve discriminar ninguém, mas você também não deve desqualificar a palavra de Deus quando ela diz aquilo que ela diz. Se ela diz que é pecado, é pecado. Ah, mas aí se você está dizendo que é pecado, você não ofende uma pessoa, porque ela... Não ofendo ninguém não, irmãos. Quando eu chego e digo que adultério é pecado, é pecado. E se o indivíduo está no adultério, se ele está se sentindo ofendido, o problema é dele. A Bíblia diz que é pecado. Agora, eu vou tratar mal a pessoa por causa disso? Não vou tratar de maneira criminosa uma pessoa que cometeu adultério de jeito nenhum, mas eu não vou deixar de dizer que é pecado, ok? Mas também as obscenidades mais baixas. Naruto aproxima de um personagem deitado de bruços e toca por trás com o dedo esticado na parte traseira do indivíduo. O que realmente ele está fazendo? E aí você tem a cena, o rapaz deitado lá, o Naruto vai e põe o dedo no rapaz. Eu fiz uma análise disso daí, né? Eu vi essa cena. Aí eu peguei essa imagem na internet e disse, o que é isso aqui? Aí fui ler, aí depois um rapaz veio me questionar. E engraçado, pasme, pastor, o rapaz tinha uns 20 e tantos anos, para defender o Naruto, uns 25 anos. Eu fiz, não é possível. E aí ele chegou e disse, pastor, você pode até não concordar com ele colocar o dedo ali, mas você tem que entender a cultura. E aquilo ali é uma brincadeira que tem com as crianças. Lá no Japão é muito comum essa brincadeira. E quem nunca brincou assim quando era criança? Eu não brinquei assim quando eu era criança. Nunca brinquei disso aí, não. Nunca deixei ninguém ficar brincando desse jeito. Mas ele queria dizer que era uma brincadeira comum, simples, uma brincadeira de menino. O que é isso, gente? A pessoa, quando parece que está disposta a defender o erro, vale tudo. Agora, Naruto envereda por um caminho terrível. As malignidades de Naruto não param por aí, a produção também exibe elementos e rituais do ocultismo, são práticas do satanismo e da bruxaria. A imagem abaixo mostra claramente um ritual satânico de sacrifício humano, em que se pode ver a utilização de pentagramas. Nesta cena, você vê um ritual diabólico, onde o indivíduo é enfincado com uma estaca em seu peito. Novamente teve um defensor, depois de ver isso aí, porque eu disse, isso é satanismo. Aí ele veio me explicar. Você sabe o que essa cena é, pastor? Eu disse, não, eu peguei as imagens na internet, de onde eu li sobre o assunto. Ele disse, isso ali é uma pessoa que ele tem um poder. O poder dele é o seguinte, o que ele faz com ele, na verdade, atinge o outro. Eu fiz, isso é voodoo, não é? É conhecido como voodoo. Você pega, só que você faz no bonequinho, você fura o bonequinho, o outro sente a dor lá. Não é assim? Isso é magia negra. Isso é voodoo, isso é satanismo. Ele disse, não, é um poder que ele tem. E aí ele tem um inimigo. E o que faz com ele acontece com o outro, só que ele é imortal. Eu pensei que essa qualidade pertencia a Deus. Não, pastor, no desenho ele é imortal. Como ele não pode morrer, ele pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, que acontece com o outro. Então, como ele fez para destruir o outro? Pegou uma estaca, fincou no seu coração, ele não morre, mas quem é que morre? O outro. Nossa, que coisa linda! Irmãos, estes desenhos estão sendo assistidos pelos nossos filhos. Os nossos pequenos estão vendo estas porcarias.
E muitos pais não se dão conta do que está acontecendo. Eu me entristeço quando, às vezes, a mãe está lá na cozinha e lava uma roupa, e lava um prato, e faz um negócio, e vai fazendo comida, e os meninos estão dentro de casa, derrubando a casa, virando de cabeça para baixo, e briga, e aquela confusão. A mãe diz: "Oh, menino, me deixa em paz, pelo amor de Deus, vai assistir alguma coisa." Aí o menino senta, liga a televisão, e vai assistir o desenho. Aí ela faz: estou em paz. Eles me deram trégua. Irmã, enquanto os meninos estão em paz, enquanto você está em paz, Satanás está lá, educando o seu filho, colocando coisas na mente dele. Enquanto você está desfrutando de uma relativa paz dentro de casa, Satanás está colocando as armadilhas do inferno na mente de seu filho. Tem coisa boa? Tem coisa melhor que você pode oferecer, como já mostrei aí o Superbook, você pode oferecer para os seus filhos. Mas vamos falar um pouquinho sobre videogames. Games. Quem já ouviu falar de um game chamado Free Fire? Já ouviu? Opa, já ouviu. Quem já ouviu falar do game Grand Theft Auto? Grand Theft Auto ou GTA? Já ouviram falar? Muito bem. E Roblox? Já ouviu falar? Opa, muito bem. Vamos lá. Vamos falar sobre Free Fire. Eu acho que imagens valem mais do que palavras. E eu vou soltar umas imagens agora. Era um vídeo de uma criança. Por que eu sei que é criança? Porque não tinha ainda nem a voz grave. É um rapazinho de aproximadamente 10 a 12 anos jogando. Só que eu não pude colocar o áudio, porque nós estamos na casa do Senhor e no áudio o menino fala tanto palavrão que não dá para colocar aqui. E ele fica falando que vai matar e que vai matar aquele assim, aí assado, e é tanto palavrão que eu disse: não, isso aqui eu vou cortar. Então eu deixei só as imagens deste game, que é um game aparentemente inocente. E veja bem, esse rapaz, não, irmãos, não é inocente não, está com um facão na mão. Você escolhe a arma que você quer, tá? Você pode ter facão, você pode ter um rifle, um revólver, então você escolhe. E aí aquele começa a dar com um facão na cabeça do cidadão. Pronto, matou, ganhou pontos, maravilha. Agora o que ele vai fazer mais? Vamos analisar aí, lá vai o rapaz. E aí tem uma moça e ele começa com um facão, e ele e o amigo dele, porque na internet você escolhe o parceiro, e os dois começam a desferir golpes na menina, e isso com o facão, até ganhar. Escolhe a pessoa, pode ser também com rifle, como eu mostrei aí. Ok. Como disse, um jovem de aproximadamente 10 anos, jogando estes jogos. E aí algumas pessoas dizem assim: não, pastor, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tão comum você ver cenas aí de pessoas entrando nas escolas e fazendo atrocidades. Mas então quer dizer que toda pessoa que joga videogame vai fazer isso? Não, não quer dizer. Não quer dizer isso. Mas de maneira bem interessante, todos que entram nas escolas fazendo isso, parece que tinham um gosto especial por esses tipos de videogames e de filmes relacionados a esse tipo de conteúdo. Eu nunca vi o indivíduo que entrou na escola atirando em crianças que gastava tempo lendo a Bíblia. Qual era o vício desse menino? Ler a Bíblia, rapaz. O menino era viciado em ler a Bíblia. Ir para a igreja, orar. Pensa no menino que orava. Aí um dia ele resolveu entrar na escola matando todo mundo. Não acontece. Não acontece. Você pode dizer: pastor, mas a minha mente não é fraca assim. Eu posso jogar e não querer matar ninguém. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você mexe com carvão, você pode até não queimar a mão, mas no mínimo você sai com ela suja. Você vai mexer com carvão, pode até não queimar os dedos, mas quando é impossível você pegar no carvão e não se sujar. Você pode até não se tornar um bandido, mas a sua mente não ficará pura. Deus não atua em mentes sujas. Deus não tem como atuar, o Espírito de Deus não tem como atuar em mentes sujas. Aí o pai deixa o menino jogar esse tipo de porcaria e depois fica aqui no culto pedindo oração. Que meu filho não tem mais interesse nas coisas espirituais. Mas ele não vai ter mesmo não, meu irmão. Não tem como. Porque nós não podemos servir a dois senhores.
Se o coração do seu filho, se a mente do seu filho está sendo educada por Satanás, se a mente dele está sendo constantemente invadida, como é que você espera que o Espírito de Deus tenha acesso à mente de seu filho? E que ele tenha prazer nas coisas de Deus? Não existe possibilidade. Se você é relapso e acorda cedo, eu tenho que trabalhar, pastor, o senhor não sabe como é a minha vida. Muito bem, você tem que trabalhar. Claro, eu levanto cedo e eu vou para o trabalho, e o menino vai para a escola, e eu volto tarde, o menino já está dormindo, não tem tempo. Querido, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Eu lembro quando eu era moleque, criança, eu tinha aula às 7 horas da manhã, então eu tinha que levantar bem cedo, 6 horas no mínimo, para dar tempo comer e para dar tempo ir para a escola. Minha mãe fazia eu acordar às 5 e pouca, porque se eu quisesse ir para a escola sem fazer o culto era proibido. Então eu tinha que levar, irmãos, eu levantava igual um zumbi, eu ficava assim, mãe, eu estou com sono. Ela, sim, meu filho, vamos fazer o culto. Aí cantava, lia a Bíblia, lia a meditação em inspiração juvenil, aí eu tomava banho, comia e ia para a escola. Eu tenho que estar na escola às 7, eu não podia acordar às 6, bom, se você der conta de fazer o culto, comer, irmãos, e se não desse tempo, eu não comia. Mãe, eu vou para a escola com fome, mãe. Bom, você pode ir para a escola com fome, você só não pode ir para a escola sem fazer o culto. Mas o que é isso? Prioridade. Que nós esquecemos o que é. Aí o pai tem que acordar cedo. Sim, meu querido, você tem que acordar cedo para trabalhar. Acorde seu filho junto. Mas não saia sem buscar a presença de Deus com a sua família antes. Seu filho tem que entender que antes de qualquer coisa, primeiro Deus. Antes de ir para o meu trabalho, primeiro Deus. Antes do seu menino ir para a escola, primeiro Deus. Ele vai um dia lembrar. Era chato ter que acordar cedo. Mas que lembrança interessante eu tenho. Meu pai nunca saiu sem antes buscar a Deus. A minha família buscava a Deus. Isso vai fazer diferença. Pastor, eu já chego lá para as 9. Ok. Senta com seu filho. Meu filho às vezes já está deitado. Irmãos, chega do lado da cama dele. Acorda ele. Diz, filho, eu sei que você está cansado. Levanta aí um pouquinho. O que foi? Eu vim orar com você. Queridos, não é questão de exaltação, longe disso. Mas as minhas filhas nunca, sob hipótese alguma, vão dormir sem serem abençoadas por Deus antes. Minha esposa sobe, lê uma história da Bíblia com elas e ora. No outro dia, amor, sobe lá e ora com as crianças. Eu subo, leio uma história e oro com elas. Toda noite, pastor? Todas as noites. Não tem uma noite? Não tem, não. Todas as noites. E às vezes, quando eu e a Gisele estamos em alguma atividade cá embaixo, elas mesmas já vão dormir, elas chamam. Mãe! Já fica gritando. Pai! O que é? A gente já vai dormir, vai orar com a gente? Aí eu, a Gisele, às vezes os dois. Vai lá, vamos lá. A gente vai e ora com elas. E elas vão dormir. Costume. Práticas que todo lar cristão deveria ter. Outro game. Outro desenho. Grand Theft Auto. GTA. Esse game eu não pude colocar imagens. Tamanha violência que ele tem. Agora, pasmem, pais. No game. Diz, mas isso é para adultos. Mas os teus filhos jogam, porque os meninos pegam para brincar. Por mais que tenha classificação, as crianças é que jogam. Eu já vi jogar. Nesse game tem um dono da quadrilha, um dono de uma facção criminosa, e ele te dá uma missão. A missão é assaltar um banco, ou é matar uma pessoa, alguma coisa. E aí você vai pegar ou um carro, ou um avião, ou uma moto, um helicóptero, uma lancha, alguma coisa. Só que ela não te pertence. Então, para ter aquele objeto, o carro e tal, você tem que roubar. E aí como é que acontece? No game o indivíduo ele abre a porta do carro, tira o camarada que está lá dentro, a murros, socos e pontapés, até o indivíduo cair no chão desacordado, você entra no carro e agora o carro é seu. Se a polícia vier, você tem que matar a polícia.
Se tiver uma pessoa no caminho, você deve atropelar esta pessoa. Agora, o nível de violência é tão absurdo. E pasmem. Na versão 5, já está, eu não sei nem qual está mais, mas na versão 5 foi introduzida uma coisa bem interessante. Prostituição. E sabe, o cara vem com o carro, que está jogando, e isso é online, e só depois de um determinado horário, acho que é 10 da noite, o indivíduo ele vem com o carro dirigindo, aí ele para numa esquina onde tem as moças, aí ele buzina. Aí a moça vem e entra no carro. E você paga um valor. E, gente, cena de prostituição. Dentro do carro. E engraçado, sabe, não é nada. É que às vezes o menino está jogando dentro do carro. Correndo pelas ruas da cidade. A mãe chega. Menino, que jogo é esse? Corrida de carro, mãe. Corrida de carro. E o pai iludido, achando que o menino está brincando de corrida de carro, está jogando isso aí. Queridos, pela contemplação nós somos transformados. Por fim, este game aí, Roblox, não sei, é um game aparentemente tão inocente, um game online. No Brasil nós tivemos alguns casos terríveis de pedofilia. Porque o game ele é aparentemente inocente. Você entra e joga com outras pessoas e tem um chat. Você conversa, vai construindo coisas, vai fazendo coisas, e alguém vai falando com você, e você faz a equipe, e aquela coisa toda. E pedófilos começaram a entrar, e pelo chat, aliciar crianças. Porque as pessoas que brincam com esse game são os pequenos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu peguei do mais simples até o mais complicado. Nada está livre, Satanás coloca o dedo dele em tudo. Aí você diz, então, pastor, eu não vou deixar meu filho mais jogar videogame? Queridos, deixa eu contar uma coisa para você. Eu nunca tive videogame. Se você botar, depois de grande já visitei jovens, e já cheguei na casa de jovens, eles brincando lá daqueles futebol. Senta aí, pastor, joga aí com a gente. Eu disse, filho, eu não sei jogar. Dá de brincadeira. Não, eu estou falando sério. Pastor, quem nunca, eu nunca. Mas, pastor, aqui, aí ele pega aquele controlezinho lá. O X faz isso, a bola faz isso, o quadrado faz aqui, a seta vai para o lado. Meu filho, eu não sei jogar. Eu vi meus colegas da infância, tinham Nintendo, botavam, encaixava a fita assim, tá. E aí jogava aquele Mario Bros. Eu não sei. Meu pai nunca desejou investir dinheiro naquela porcaria. O que me impressiona, o que me deixa triste, é ver que pais, para comprar um PlayStation, um Xbox, pagam, $500, $600, $700 até, para mandar o menino para o inferno. Mas não tem coragem de pagar, um valor a mais por uma Bíblia ilustrada, irmã. A assinatura da lição da escola sabatina. Que vergonha é você chegar na sala do primário, do hall, gente. Dos adolescentes, os meninos não têm uma lição. Mas tem um celular. E se você pegar o celular, está cheio de jogo. Ele sabe jogar, ele tem um celular dele. Eu pergunto, onde estão as prioridades desse pai que dá um celular, um iPhone para uma criança, mas não tem a lição da escola sabatina, uma assinatura? Ei, Deus vai cobrar de você, não tenha dúvidas disso. Deus vai pedir contas a você, não tenha uma sombra de dúvidas. Você disse assim, mas Senhor, você não fez. Você deu celular para o seu filho, você deu PlayStation para o seu filho, você deu Xbox para o seu filho, você deu notebook para o seu filho, e você nem acompanhava, você ia dormir, seu filho ficava no celular, dentro do quarto, fechado, vendo pornografia, e com pouca idade você nem sabia, porque você não estava lá, nem aí para ele. Você deu um notebook para o seu filho, que você ia dormir, e o seu menino ficava no notebook. Você botou uma televisão dentro do quarto do seu filho. Eu não sei por que o menino tem que ter televisão dentro do quarto. Não sei para que o menino tem que ter celular. Esse por outro, a minha com 12 anos, né? Pai, eu posso ter celular? Não pode ter não, minha filha.
Mas as minhas amigas têm. Quem é o pai e a mãe de suas amigas? Eu não conheço. Pois é, o seu você conhece. O meu nome é Eleazar. Você não vai ter. Mas por que não vai ter? Porque eu descobri, irmãos, fazendo uma pesquisa, que as crianças têm contato com a pornografia pela primeira vez, em média, com 8 anos de idade. Você sabe o que é média? Na média é um pouco mais ou um pouco menos. Você tem crianças que viram com menos, tem crianças que viram com mais. Aí você faz a média. A média foi 8. 8 anos de idade. E você entrega um celular na mão do seu filho, você acha que Satanás vai dar o quê para ele? Hã? Ah, queridos, as coisas de Deus são mais importantes. As coisas de Deus são eternas. E você deve chegar e se preocupar e dizer assim, não, eu errei até hoje. Até hoje foi a época em que eu errei na minha casa, mas a partir de hoje as coisas mudam. Meu filho, minha filha, você vai estudar a lição, você vai estudar a Bíblia. E quero começar por mim, filho, porque eu preciso ser seu exemplo. Para que você estude a lição, eu também tenho que estudar. Para que você leia a Bíblia, eu também tenho que ler. Para que você goste de ir na igreja, eu também tenho que estar lá na igreja. Eu não quero ficar só assistindo de casa pela internet. É muito bom, é interessante assistir. Estou cansado. Mas se dissesse que para estar aqui na igreja, quem chegasse aqui pontualmente às 7h30, ganharia $1.000, eu duvido que você estaria em casa. Não, é só $1.000, agora tem que chegar às 7h30. Chegou 7h31, infelizmente você não ganha mais. Você assistiu pela internet, não vai ganhar mais. Rapaz, $1.000 é bem-vindo. Mas nós falamos de eternidade, às vezes a gente acha que a eternidade é pouca coisa. Queridos, não brinque com a eternidade, principalmente dos seus filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele nos capacite. E se até hoje você falhou, é tempo, ainda é tempo. Pastor, mas meu filho já está grande, as asinhas já começaram a crescer. Corta. Mas ele vai revoltar, tem problema não, deixa ficar revoltado. Tem problema não. Você paga a conta? Não, você é que manda. No dia que ele pagar a conta dele, pronto, ele se vira. Lá em casa era assim, irmãos, eu tinha mais de 18 anos. Meu pai dizia, a hora de chegar em casa é tal hora. E se você chegar atrasado, você dorme fora. E os meninos riam de mim. Rapaz, tu tem hora para chegar em casa, tu já é maior de idade. Eu digo, mas eu tenho pai. Meu pai não tem esse negócio de maior de idade com ele, não. Porque a regra da casa dele era a regra dele. E aí eu entendi, na minha casa tem regra. E as minhas filhas seguem a minha regra. Tenha regras em sua casa. Horário para dormir, horário para levantar, horário para buscar a Deus, horário para estar em família juntos, horário para vir à igreja. Tudo isso a criança precisa ter. Faça a assinatura da lição para o seu filho. Leia a palavra com o seu filho. Estude a Bíblia. As minhas filhas, elas estudavam a Bíblia desde a barriga da mãe. Gisele comprou toda a coleção da Bíblia e a gente fazia o culto. Aí ela pegava, agora é a hora da bebê. E ela lia a historinha para bebê. Na barriga da mãe, ela já tinha a história de Jesus sendo contada. Mas não entende. A gente tentou fazer a nossa parte. E a gente deixa o resto com Deus. Faça a sua parte. Gaste tempo com seu filho. Falei da parte espiritual. O nosso tempo já chegou ao limite, mas eu quero dizer uma coisa para você. Além de toda a parte espiritual, é muito necessário que você, pai, tenha também um aspecto emocional envolvido, para você não se tornar apenas um carrasco, dando ordens, ditando ordens dentro da casa, para cima e para baixo. Agora, a partir de hoje, o pastor falou, e agora a regra é essa, e quem manda aqui sou eu, e vai ser assim. Ei, abrace seu filho, dê um beijo no seu filho, diga que ama seu filho. Sempre, mas sempre, pastor, todo dia. Quantas vezes você diz, pastor, que ama a sua filha? Todos os dias. Mas por quê? Porque tem que dizer. E quantas vezes você abraça? Todos os dias. E sabe o que é interessante? Que uma coisa meio que fica atrelada à outra, pastor. Nós fazemos o culto de manhã e no término do culto, depois da oração, depois dos louvores, da leitura da Bíblia, aí toda a família se abraça. Te amo, filha, tenha um bom dia. O dia parece que começa depois do culto. Aí, atrela uma coisa a outra.
Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu filho e disse que ama seu filho? Qual foi a última vez que você chegou perto dele e disse, vem cá, filho, eu te amo. Você é especial para mim. Você é importante para mim. Filho, quero muito viver a eternidade com você lá no céu. Me preocupo muito com a sua salvação. É fácil dar as coisas e esquecer que a sua presença é muito mais importante. Nós estamos enchendo nossos filhos de coisas, quando eles só queriam a nossa presença. Seja pais e mães presentes. Ao invés de dar presente, seja presente. Abrace, fale. Pastor, eu não tenho esse costume não. Fui educado com outra educação. Lá na minha casa não tinha esse negócio, esse chamego de dizer que ama. Quebre isso. Em nome de Jesus, quebre. Mas eu não sei, pastor, no começo vai ser difícil. É difícil mesmo, mas se você fizer a primeira, aí você consegue fazer a segunda. E se você fizer a segunda, você consegue fazer a terceira. E vai ser difícil até se tornar um hábito. Aí você vai perceber que não dá para passar um dia mais sem falar, sem chamar o teu menino lá, o teu grandão lá, e dizer, vem cá, filhão, te amo, filho. Te amo. Dá aquele beijo no menino. Abraça aquele menino. E pastor, eu não sei fazer essas coisas. Aprende. Quem nasceu quadrado, a gente consegue. Pede ajuda a Deus. Chega em casa hoje e ora, diz, Senhor, o pastor mandou eu beijar meu filho. Eu vou fazer isso, Senhor, me ajuda aí, que eu não tenho essa prática não. O pastor mandou abraçar meu filho todo dia. Porque se você entender que é só o aspecto espiritual, tem gente que confunde as coisas, e aí vira um manda-chuva dentro de casa, ele é um mandão, o menino faz por obrigação e já faz com raiva. Agora eu duvido. Um pai que chega, dá um abraço no filho, dá um beijo no filho, diz que ama e chama ele para a comunhão com Deus, eu duvido ele não ir. Mas tem que começar em mim, que sou pai. Tem que começar em você, que é pai. Você que é mãe. Faça a sua parte e deixa o resto com Deus.